vitória importante, da maneira que foi, apesar do resultado elástico, a gente sabe que foi uma partida difícil, principalmente após o gol da Chapecoense. Eles tiveram um momento ali de muita imposição nas bolas paradas, lateral, escanteio e faltas próximo da área. E a gente veio para o jogo com a consciência que eles iam utilizar muito bem a bola parada, além do jogo de inversão para as beiradas do campo, esperando 1 contra 1 do Arthur e do Rossi. Aquele momento ali foi um momento maior de tensão, mas aproveitamos os contra-ataques e conseguimos uma vitória importante que nos dá confiança para jogar domingo lá em Salvador. Zé, parabéns pela vitória. 2 pontos importantes. Primeiro, o Diego aí fazendo 2 gols importantes. E voltando aos pouquinhos, depois da lesão, o Guerreiro, depois de tanto tempo no Campeonato Brasileiro, marcar 3 gols, enfim, importante para ele. Ter um Campeonato Carioca foi muito bem, Libertadores fez 2 gols, e agora 3 gols. O torcedor estava cobrando um pouco do Guerreiro. E um resultado importante, porque empatar com Palmeiras e Vasco, e também Bahia e Atlético Paranaense, uma das maiores goleadas do brasileiro até então. Queria que você falasse sobre o que o Rodolfo disse agora na Zona Mista, dizendo o seguinte: vencer a gente aqui vai ser muito difícil. Bem, até voltando à questão que o André, eu deixei ele sem a resposta do Berrio, né? Você falou aí da volta paulatina do Diego, o Guerreiro também, depois da seleção. O Berrio também, na minha concepção, fez uma boa partida, depois de um tempo parado. Foi importantíssimo, a gente ia começar com ele como opção, no caso da estreia do Everton Ribeiro, porque ele não entendia quanto tempo ele poderia se manter na partida. E ele não só se manteve o tempo todo na partida, como conseguiu fazer aquilo que a gente pediu, que era tentar segurar as subidas do Reinaldo e a gente jogar naquele espaço ali que normalmente os 2 laterais da Chapecoense atacam de forma simultânea, criando muita dificuldade para a defesa adversária, mas em compensação tinha um espaço ali para jogar nas costas dele e ele acabou se colocando muito bem. O Diego é um jogador que conversei com ele ontem, ele estava se sentindo muito melhor, né? Logicamente depois de tanto tempo parado, e confiante que iria fazer uma grande partida hoje, foi o termo que ele usou, a frase que ele fez, e só se confirmou porque o jogador sente que está melhorando na sua condição física, técnica, e a confiança vem junto. A gente pediu para ele ficar numa linha de 4 hoje, um pouquinho diferente como ele jogou contra o Fluminense e contra a Ponte aqui, para a gente poder ter uma linha mais forte ali na saída dos 2 volantes da Chapecoense e o Márcio fazendo esse jogo por trás ali. E acredito que foi importante também para o Paulo, um grande artilheiro, um grande jogador. Tomara que ele tenha feito os primeiros de muitos gols aí no Campeonato Brasileiro. Zé, parabéns pela vitória, faz com que o Flamengo encoste um pouquinho no G6 aí, faz parte da arrancada que você estava prevendo também para os próximos jogos do Flamengo. Logo que a partida começou, na verdade um pouco antes, quando saiu a provável escalação do Flamengo, o torcedor questionou muito por que não dar continuidade ao Cuéllar, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua escolha hoje de retornar a sua dupla de volantes, Márcio Araújo e William Arão também. Não foi uma escolha fácil, confesso, mas a gente fez a troca muito em virtude do adversário, cada jogo tem uma história. A gente sabia que a equipe da Chapecoense viria com os 2 homens de trás ali, o Luiz Antônio e o Andrei, fazendo um jogo por trás. A gente queria trabalhar com 2 meias mais centralizados e com isso a gente optou pelo Arão, porque a característica de jogo tanto do Cuéllar como do Márcio, jogar por trás dessa linha de meias. Se a gente tivesse a estreia do Everton Ribeiro, que tem a tendência de ir para dentro, talvez a manutenção do Cuéllar poderia ser interessante. Mas como a gente teve o Berrio, e o Berrio opta, tem o jogo forte dele aberto pelo costado e não pelo centro, a gente precisava ocupar ali um espaço maior. A característica do Cuéllar é jogar mais por trás. Mantive o Márcio porque a gente observou, né, que o jogo da Chapecoense é um jogo de muita inversão de bola, do lado fraco do lado forte para o lado fraco, e a gente precisava de um jogador que tivesse uma velocidade maior para fazer essas coberturas de uma eventual saída de um zagueiro.
essa foi a opção. Acho que o Márcio cumpriu bem essa função também. E depois a troca foi pelo jogo que se pautou pelas bolas paradas da equipe da Chapecoense. O Rômulo tem uma estatura e uma impulsão muito boa, e a gente queria aumentar um pouquinho a nossa estatura e jogar com ele quase como que um líbero na frente da zaga, já que a gente tinha o Perotti e o Wellington Paulista, depois o Túlio de Melo jogando em cima dos nossos 2 zagueiros. Essa foi a ideia. Zé, boa noite aí, parabéns pela bela vitória. Eu queria saber, em relação a essa vitória de 5, sobre essa vocação ofensiva, ou essa vocação de artilharia que o time hoje demonstrou. Até que foi a segunda vez no ano que o time faz 5 gols, mas hoje foi com um time, digamos, principal. O outro foi com a Portuguesa na Taça Rio, 5-1, foi o mesmo placar. Você tem muitos jogadores, e hoje o Diego e Guerreiro foram os artilheiros do jogo, né? Mas com essa vocação ofensiva, você acha que daqui para frente, com a própria entrada do Everton, com a possibilidade mais à frente do Giovani, o Flamengo fazer com que essa vocação cresça ainda mais durante os jogos? Olha, Sérgio, eu acho que não só uma vocação, mas como uma exigência da tradição do clube, uma exigência da torcida, e como a gente quer ver também o futebol bem jogado no clube. A gente tem que sistematizar isso, organizar bem, para que a gente não fique exposto também, e com isso é importante entrosar o quanto antes. Isso depende de treinamento, depende do adversário, mas o fato é que a gente precisa utilizar a maior característica hoje da equipe que tenha esses jogadores com qualidade para definir a partida. Agora, é uma competição difícil, o Campeonato Brasileiro, um calendário muito duro. Nós temos aí nos próximos mês e meio, nós temos 12 jogos, não teremos mais finais de semanas cheias, e pelo menos até o final do mês que vem, e a gente tem que ter um grupo forte, um grupo grande, e é nessa linha aí que todos nós pensamos no Flamengo. Agora é descansar bastante. No que diz respeito à semana passada, temos um dia a menos para descansar. Jogaremos domingo com uma viagem a Salvador. Então a gente precisa recuperar os atletas, fazer uma avaliação bem criteriosa para saber quem é que vai estar 100% no jogo lá contra o Bahia. Boa noite, Zé. O Guerreiro, no ano passado inteiro pelo Flamengo, fez 18 gols. Esse ano, estamos em junho, ele já fez 16. O que mudou? Você acha que o Guerreiro mudou individualmente ou coletivamente? Ou o time mudou coletivamente para jogar mais em função dele, para ele fazer tantos gols? O Guerreiro é um jogador especial, né? Tem muita técnica, inteligente, e o que ele precisa é de companhia próximo dele. A intenção de colocar o Arão também foi para que ele tivesse mais um jogador próximo dele, por característica. E com Arão, Diego, Everton e Berrio, a gente acreditava que poderia ter um poderio ofensivo muito grande. Para que isso pudesse acontecer, a gente tinha que estar atento, bem composto defensivamente. Hoje o Rodinei não foi um jogador tão ofensivo como costuma ser, mas por precaução realmente, além da proteção do Márcio na frente dos 2 zagueiros. Então essa foi a ideia. A gente sabe que o Trauco já tem uma característica natural de jogar um pouquinho por dentro, e o Everton fazendo do lado do campo, a gente conseguiu algumas ações bem interessantes. Mas tivemos dificuldade nos primeiros 10 minutos, acho que a equipe da Chapecoense foi melhor nesse início de jogo, e principalmente depois do gol, onde a gente se desconcentrou um pouquinho, acho que a ansiedade começou a bater, em virtude da gente ter a obrigação de vencer. Isso incomodou um pouquinho a gente, mas ainda bem que deu tudo certo, a gente conseguiu logo depois fazer o 3º gol e a partida ficou afeitiva para os contra-ataques e a gente conseguiu ser feliz. Zé, tudo bem? Durante a semana teve um treino aberto lá que a gente viu bastante você trabalhando ali, principalmente troca de passe, cruzamento, finalização. E hoje acho que foi um jogo que eu vi o Flamengo mais criar chance nesse Campeonato Brasileiro. Você teve uma conversa especial com o grupo sobre isso? Eu via você cobrando bastante, né? A gente mesmo muito longe, eu via você gritando, falando, incentivando, falando para não relaxar no treinamento e tudo mais. E era uma coisa que você estava sentindo falta, criar mais. Teve muita jogada do Arão com o Rodinei até no início, o passe do Arão para o Diego no 2º gol, depois ele dá para o Guerreiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o que a gente entende é sistematizar, condicionar a nossa equipe
dá o caminho onde a gente pode criar. Aquele treino que você está se referindo foi um treino de ações ofensivas, de passe, cruzamento e finalização. E a gente vem tentando dar os caminhos para onde a gente possa ter as ações ofensivas mais concretas, e a partir dessas ações ofensivas a gente também dá a liberdade para que o jogador crie e use toda a sua condição, mas dentro de uma organização, principalmente no que diz respeito quando a gente perde a bola no ataque, para que a gente não sofra, como por exemplo sofremos nos 2 gols que tomamos contra o Fluminense no domingo passado. Então essa foi a cobrança, acho que a equipe está de parabéns, todos os atletas. Campeonato longo, vamos precisar de todo mundo, e hoje foi uma prova disso. Zé, depois de um início um pouco abaixo do esperado no Brasileiro, hoje o Flamengo teve essa vitória muito convincente. Queria saber se você estipula uma meta de pontos para o Flamengo chegar aí no final do primeiro turno, pensando em encostar aí, quem sabe, no Corinthians, que está hoje na liderança do campeonato. Não tenho como fazer nenhum tipo de ideia quanto ponto a gente vai fazer. A gente vai trabalhar jogo a jogo, estudar bastante a equipe do Bahia, muito forte em Salvador. A gente vai ter que fazer um futebol de alto nível para conquistar lá uma vitória se quisermos. Então penso que a gente só pode pensar jogo a jogo, porque dessa forma a gente consegue concentrar muito todas as nossas energias, e o tempo de mudança de chave para um jogo para o outro é muito pequeno. Então a gente tem que fazer um esforço coletivo. Tudo aquilo que for para o bem coletivo do clube, do Flamengo, da equipe, a gente vai tentar fazer. Isso inclui comissão técnica, atletas, direção. A gente vai fazer de tudo para que a gente possa, em toda a partida, estar 100% focado naquela partida. Então agradeço muito ao nosso grupo que entendeu isso para a partida de hoje, tentar mobilizá-los novamente da mesma forma e até mais para o jogo de fora, porque faremos o jogo fora, e contar muito com a minha comissão técnica. Todo mundo do departamento trabalha muito, e a gente vai continuar dessa forma para que a gente possa continuar dando alegria, como a gente viu a torcida saindo daqui hoje muito alegre. Duas coisas que o Diego falou agora há pouco na zona mista que eu acho bacana, assim, queria que você comentasse. Ele falou que o Guerreiro consegue ser importante mesmo não fazendo gol. E foi a primeira vez que ele fez 2 gols numa partida pelo Flamengo, que nem ele lembra. Falou 3 gols, desculpa, pelo Flamengo. Não, o Diego falou, fez 2 gols pelo Flamengo e nunca tinha feito ainda. E nem lembra onde foi, quando ele tinha feito a última vez. Como é que você analisa esses 2 momentos dos 2 jogadores e esse lado coletivo que ele disse? Bem, foi exatamente o que eu comentei agora há pouco. O Paulo é um jogador especial, um jogador inteligentíssimo, consegue usar toda a sua técnica em prol do bem coletivo, e também se utiliza dele para as definições das jogadas. E o que a gente tem pedido para o Diego é, o quanto antes, jogar próximo dele, estar trabalhando mais ali na zona ali do perímetro próximo ao Paulo, porque com certeza, com 2 jogadores no nível dele, alguma coisa boa vai sair. Então a gente tem algumas movimentações, lógico, mas a gente sabe que com os 2 ali trocando de posição, o Diego caindo para ambos os lados, quando a gente vem numa plataforma de 1 meia só, a gente consegue criar esses espaços e ocupar bem esses espaços. O que a gente estava cobrando era mais mobilidade deles 2, e que o Diego pudesse estar mais próximo dele e não se preocupasse tanto em vir aqui na criação das jogadas. Então, eu só tenho que parabenizar não só o Paulo pelos 3 gols, mas também o Diego por ter entendido isso e ter potencializado toda a sua condição próximo ao atacante. E com isso aí as coisas saem de forma até natural. Zé, tudo bem? Desculpa estar aqui atrás. E desculpa te fazer uma pergunta que talvez alguém já tenha feito. Para o próximo jogo, o Everton está suspenso. Confirma Everton Ribeiro no lugar do Everton? Então, não só o Everton, mas como o Juan, me parece, também tomou o 3º cartão amarelo. O Everton tomou uma pancada forte ali, está com muitas dores. A gente vai fazer uma avaliação ali na frente. A gente pode utilizar o Matheus Sávio, podemos utilizar o próprio Berrio com a entrada do Everton Ribeiro. Temos o Vinícius Júnior que vinha entrando também, temos a possibilidade de aproveitamento de Giovani. Então tem algumas opções importantes ali. A gente vai analisar com calma, mas provavelmente amanhã, até porque teremos
apenas sexta e sábado para preparar a equipe. A partir de amanhã a gente já deve começar a definir o substituto do Everton. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite.